Olá novamente! Seja bem-vindo à segunda parte do tutorial de preenchimento dos pré-requisitos da nova avaliação de desempenho. Conforme combinamos no último tutorial, seguiremos agora, após o cadastramento das atribuições da unidade, para o cadastramento da próxima etapa, o plano de ação gerencial da unidade ou das unidades sob sua gestão. Para proceder com esse preenchimento, refaça o caminho avaliação, avaliação de desempenho, planejamento e, por fim, plano de ação gerencial. A tela que será exibida mostrará uma lista de todas as unidades que estão sob sua gestão no sistema. Para cada uma dessas unidades, você deverá cadastrar um plano de ação gerencial diferente. É importante destacar que, no caso de gestores que possuem unidades subordinadas à sua unidade no sistema, e se essas unidades subordinadas não possuírem chefias formalmente designadas no sistema, essas unidades aparecerão nessa listagem para que você proceda com o cadastramento dos planos de ação gerencial de cada uma delas, de forma a garantir que os servidores lotados nessa unidade não fiquem sem plano individual de trabalho e que, portanto, possam realizar a avaliação ao final do ano. Para prosseguir, selecione a unidade para a qual você quer cadastrar o plano de ação gerencial, utilizando a seta à sua direita. Na tela que será aberta, você encontrará informações sobre a unidade selecionada, informação sobre o gestor ou gestora principal da unidade. Logo abaixo, você encontrará as atribuições cadastradas na etapa anterior, de forma a você poder consultá-las durante o preenchimento. Elas serão listadas para consulta logo abaixo, conforme vocês podem verificar. A seguir, nós temos os 3 campos de preenchimento do plano de ação gerencial: processos do protocolo CIPAC, processos de trabalho e metas. Vamos, na seguinte ordem, apresentar orientações para o preenchimento de cada um desses campos. Iniciando pelo primeiro, processos do protocolo CIPAC. Neste campo, que é integrado ao banco de dados do CIPAC, você deverá cadastrar um a um os processos que são específicos da sua unidade. E o que isso significa? Um processo específico da sua unidade é aquele processo que se inicia e termina na sua unidade, ou aquele processo pelo qual a sua unidade é responsável por tratar a partir de solicitações vindas de toda a universidade. Nós observamos durante o processo de elaboração do instrumento e o início do preenchimento por parte dos gestores da universidade que a maioria das unidades, especialmente as unidades acadêmicas, não possuem processos do CIPAC que são específicos delas. Vou dar um exemplo para vocês. O processo de estágio probatório é um processo que toda a instituição abre no momento em que seus servidores estão próximos a homologar o seu estágio probatório. Porém, embora todos os setores da instituição abram esse processo no CIPAC, quem tratará desse processo, quem finalizará esse processo é o setor de quem vos fala, a Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação. Portanto, eu cadastrei esse processo como um processo específico da nossa unidade e, portanto, aqui ele consta. No caso das unidades acadêmicas e no caso das unidades que não possuem processos específicos, que são a maioria dos processos da instituição, você deverá cadastrar no campo Informe o processo genérico Solicitação. O sistema vai procurar no banco de dados do CIPAC e oferecerá opções para que você possa selecionar o processo que você busca. Então, selecione a primeira opção, Solicitação.
E, a seguir, você deverá definir, dentro das atividades, ou seja, quais são os passos realizados para que esse processo aconteça, dentro da sua unidade. Nós orientamos que vocês cadastrem de maneira genérica as principais solicitações burocráticas que a sua unidade realiza, como, por exemplo, solicitar passagens e diárias. Para cada uma dessas atividades, você deverá clicar no botão Adicionar, logo à sua direita. Após clicar nesse botão, o sistema adicionará a atividade cadastrada ao processo que você acabou de informar. Observem que o sistema criará pequenas caixas, onde todas as atividades que você cadastrar passarão a constar, como aquela que nós acabamos de cadastrar. À sua direita você tem a opção de excluir uma atividade já cadastrada. Excluirei aqui, por exemplo, uma atividade teste que eu cadastrei dentro do processo solicitação. O sistema nos perguntará se realmente desejamos excluir o item, para o que devemos responder sim. Receberemos uma mensagem: atividade do processo do protocolo CIPAC removida com sucesso. A lista será atualizada, agora não contando mais com a atividade que você acabou de excluir. Então, em resumo, neste espaço nós devemos cadastrar apenas os processos que geram uma rotina burocrática, que geram uma capinha, que geram um número de processos no CIPAC e que sejam específicos da sua unidade. Caso a sua unidade não possua processos específicos, que é o caso da maioria das unidades da instituição, especialmente as unidades acadêmicas, você deverá cadastrar o processo genérico solicitação e definir como atividades as principais solicitações burocráticas que a sua unidade realiza, como solicitar diárias e passagens, solicitar materiais de expediente, solicitar patrimônio e etc. Caso você possua na sua unidade processos específicos, como é o caso do estágio probatório para a minha unidade, a Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação, que é responsável pelo processo de estágio probatório na instituição, você deve informar um a um esses processos, utilizando a redação que se encontra no CIPAC e especificar o passo a passo de como esse processo ocorre na sua unidade, como no exemplo que nós mostramos logo abaixo. No estágio probatório, no meu setor, nós temos como passo a passo para que esse processo aconteça: fazer o controle, conferência e envio de correspondências eletrônicas referentes ao estágio probatório dos servidores da UFRN, conferir fichas de estágio probatório recebidas e identificar possíveis demandas de intervenção organizacional, realizar capacitações voltadas aos servidores em estágio probatório e ou suas chefias acerca dos trâmites desse processo e assim por diante. Você deve fazer um esforço de pensar objetivamente no dia a dia de trabalho no seu setor e que esse processo oriente de fato, através das suas atividades, os servidores que serão responsáveis por ele. É importante frisar que tudo que for cadastrado no plano de ação gerencial é que orientará o preenchimento dos planos individuais de trabalho logo a seguir. Preenchido pelo menos um processo em processo do protocolo CIPAC, nós devemos seguir para a próxima etapa, os processos de trabalho. A diferença dos processos de trabalho é a seguinte: enquanto os processos do protocolo CIPAC referem-se àqueles processos que geram uma rotina burocrática definida, que geram uma capa de processo, um número de processos do sistema, os processos de trabalho são todos aqueles processos que não geram uma capinha, que não geram uma rotina burocrática específica, mas que são importantes e são realizados dentro da sua unidade. Na verdade, este é o principal campo a ser preenchido no plano de ação gerencial. Para o cadastramento dos processos de trabalho, nós devemos pensar naqueles processos que não geram uma capa, que não geram uma rotina burocrática, porém que são importantes para o trabalho no nosso setor. Dentro desses processos, nós poderemos informar o passo a passo através da definição de atividades,
que tornam aquele processo possível no nosso setor. No campo processos de trabalho, nós temos a liberdade de cadastrar qualquer processo sem a limitação do campo anterior de vinculação ao CIPAC, ou seja, podemos criar uma lista personalizada dos processos de trabalho da nossa unidade. Mostrarei o seguinte exemplo para o cadastramento de um processo de trabalho. Devemos seguir para o campo Informar o processo e podemos cadastrar literalmente qualquer redação de processo, qualquer nomenclatura de processo, de forma a contemplar a realidade específica do seu setor. Para exemplos dessa demonstração, cadastrarei teste de processo. O sistema tentará buscar essa redação no banco de dados da sua unidade e, como é a primeira vez que você está cadastrando esse processo, você receberá a mensagem: nenhum tipo de processo encontrado. Ignore esta mensagem e prossiga para cadastrar pelo menos uma atividade para esse processo, clicando na caixa de texto logo abaixo. Definirei como exemplo um exemplo de atividade ou um exemplo de um passo para que este processo hipotético fosse realizado no meu setor. Definida pelo menos uma atividade para esse processo, nós devemos clicar no botão Adicionar. O sistema automaticamente criará uma nova caixinha com o processo que eu acabei de cadastrar, no nosso exemplo, teste de processo, constando a atividade que eu acabei de adicionar a este processo. Percebam que, caso eu queira adicionar mais uma atividade para este processo que acabei de cadastrar, da próxima vez em que eu começar a digitar o seu nome no campo Informe o Processo, ao contrário da etapa anterior, em que ele me informou que não havia nenhum tipo de processo encontrado, ele oferecerá a opção Teste de Processo, ou seja, adicionando pelo menos uma atividade ao processo que você quer cadastrar, esse processo se torna elegível para o cadastramento subsequente de novas atividades. Cadastrarei mais uma atividade para exemplificar este comportamento do sistema. Você verá logo abaixo que o campo do processo que nós adicionamos foi atualizado com a atividade seguinte. Você deve repetir esse processo até que todos os processos de trabalho cadastrados possuam o passo a passo de como esses processos são realizados dentro da sua unidade. É importante lembrar novamente que são essas atividades e esses processos que alimentarão o plano individual de trabalho dos servidores na etapa seguinte. Então é muito importante que no preenchimento dos processos de trabalho e nos processos protocolo CIPAC estejam contempladas todas as atividades realizadas pelos servidores dentro dos respectivos processos dentro da sua unidade. Para citar mais um exemplo de preenchimento de processos de trabalho, utilizando o exemplo da minha unidade, temos a avaliação de desempenho. Não existe um processo do CIPAC no sistema com esse título, mas este processo é muito importante para o nosso setor, afinal o nosso setor coordena a avaliação de desempenho na instituição e aqui nós podemos cadastrar, dentro do processo de avaliação de desempenho, as etapas que o nosso setor realiza para que este processo aconteça. O mesmo vale para a consolidação do novo modelo de avaliação de desempenho. Não há um processo do CIPAC, porém é um processo de trabalho importante na nossa unidade e nós cadastramos uma a uma todas as atividades que são realizadas dentro do nosso setor para que este processo aconteça. Cadastrados os processos de trabalho da sua unidade e suas respectivas atividades,
nós seguiremos para a última etapa, o preenchimento de metas, no qual nós devemos cadastrar objetivos a serem alcançados por nosso setor, quantificando-os da melhor maneira possível. Utilizarei como exemplo uma das nossas metas do nosso setor: produzir 100% dos tutoriais planejados até outubro de 2017. O tutorial que está sendo disponibilizado a vocês nesse momento está sendo realizado para atingir essa meta. Um outro exemplo é enviar 100% das comunicações sobre o estágio probatório eletronicamente. Nosso setor tem este objetivo, Este objetivo foi quantificado, observem, enviar 100% das comunicações sobre o estágio probatório eletronicamente. Então, neste campo, vocês devem cadastrar, na medida do possível, quantificando os objetivos do seu setor para aquele período. Colocarei um exemplo de meta-teste, certo? Para que vocês vejam como o sistema se comporta. Ao cadastrar o texto da meta, basta clicar em Adicionar. E a lista de metas cadastradas será atualizada com a meta que você acabou de adicionar. Após receber a mensagem meta cadastrada com sucesso, verifique a lista e você observará que a meta foi atualizada. Cadastradas todas as metas para o seu setor, lembrando, objetivos, onde o seu setor quer chegar e, na medida do possível, utilizando de quantificação, nós devemos finalizar o nosso plano de ação gerencial. Receberemos, por fim, a mensagem Plano de ação gerencial alterado com sucesso. É importante frisar que, mesmo finalizado, o plano pode ser alterado a qualquer momento. Então, vocês sempre poderão clicar novamente na seta Selecionar a unidade e fazer alterações, adicionar processos, adicionar atividades ou remover processos, remover unidades sem qualquer prejuízo. Concluído o plano de ação gerencial, seguiremos para a última etapa do preenchimento dos pré-requisitos, os planos individuais de trabalho.